rubro-negros sobre as contratações do nosso Mengão. Tá causando, hein? Dá uma olhadinha, o Arnaldo diz que o Flamengo não tem dinheiro para contratar e o Flamengo tá chegando aí com uma barca enorme, hein? Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição com um link e, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É lógico, ative o sininho de notificações para receber nosso material, chega dando aquele like porque eu agradeço e fortalece ainda mais o canal. Compartilha, comenta e bora lá, porque tem muita gente com dor de cotovelos, os antes, sobre a contratação, a barca do Flamengo que tá chegando. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro e sobre o mercado da bola que tá agitado. No Flamengo, então, nem se fale, porque hoje foi dia de apresentação, uma apresentação internacional. O Ricardo Lai acompanhou e traz todos os detalhes pra gente da chegada de Saúl Ñíguez, jogador espanhol que vai usar a camisa 8 do Flamengo. Fala, Lai! Fala pessoal, um abraço a todos. Aqui no Ninho do Urubu teve a apresentação do Saúl Ñíguez, meio-campo espanhol, 30 anos, uma lenda lá no Atlético de Madrid. Jogou com o Filipe Luís no clube espanhol por 6 temporadas e na entrevista coletiva falou uma curiosidade dessa relação com o Filipe Luís, que até indicou para ele que ele teria todas as condições de ser lateral esquerdo, né? Mas ele queria jogar em outras posições. Ele é um meio-campo, né, com características ofensivas. A gente confere agora essa curiosidade durante a entrevista coletiva. Bueno, al final Felipe en el Atlético de Madrid me ayudaba mucho, a veces no tanto porque él me decía que yo podía ser un buen lateral y yo no quería jugar el lateral, pero él decía que lo tenía todo para poder ser un buen lateral, pero yo nunca quise jugar lateral porque creo que puede ayudar al equipo en otras posiciones, ¿no? Pero siempre Felipe me intentaba ayudar y al final es una persona con mucha experiencia en el mundo del fútbol, muchos entrenadores, muchas ideas y al final cuando tienes tantos entrenadores diferentes vas clamando tu idea y sabes por qué camino seguir. Saúl falou também do desafio que é sair da Europa, tanto para ele quanto para a família e jogar aqui no Brasil. Ele disse que foi fácil a decisão de vir para cá no sentido de que não poderia negar, né, uma proposta do Flamengo. Es verdad que cuando Felipe y yo estamos en el Atlético de Madrid, Felipe siempre me hablaba de Flamengo cuando ya estaba a punto de venir, me comentaba la grandeza de este club y por eso cuando me llamó Flamengo no tuve que pensar mucho. Al final creo que son cosas muy positivas para mí. Conozco al entrenador, es una ciudad muy buena, el clima, la comida, el idioma es parecido para el español. Creo que era la mejor decisión para mí y mi familia para poder seguir creciendo. A ideia do Flamengo é apresentar Saúl e também Emerson Royal antes do jogo contra o Atlético Mineiro às 8h30 no domingo. O Flamengo que não terá o De La Cruz, o jogador foi liberado pelo clube. O Flamengo que trabalha com a possibilidade de ter Alan e também Plata, desfalques por questões físicas nesta semana para esse jogo contra o Atlético Mineiro no domingo no Maracanã. Um abraço a todos. Valeu, Lai, um abraço para você. Então tá aí as informações do Flamengo, né? A apresentação do Saúl, jogador espanhol do Atlético de Madrid, a contratação de Samuel Lino, mais um que vem do Atlético de Madrid, e do Emerson Royal, jogador com passagem por Betis, Tottenham, estava no Milan. Vamos por partes aqui. Sobre a apresentação do Saúl, já chega com a família, né, tentando se ambientar o mais rápido possível, um jogador com vasta experiência internacional e esse é o que, na teoria, vem para a posição do Gerson, né, o jogador que muitas vezes joga pelo lado esquerdo, não é um 10, né, aquele jogador articulador, né, pifador, que coloca atacantes na cara do gol toda hora, mas é um segundo homem de meio campo, com bastante qualidade, que faz o jogo andar, né? E com bom poder de marcação. Em princípio, vem na casinha do Gerson, né, Jéssica? Assim, primeiro que o Flamengo está olhando para o mercado europeu, né? Muito interessante estar mapeando jogadores que ou estavam lá, né? Ou atuaram por lá, foram destaque por lá. Já mostra como ter uma visão diferente do mercado o Flamengo. Acho que o Saúl chega, ele é uma boa contratação para o Flamengo. Eu não consigo dizer hoje se ele chega com a mesma capacidade de entrega do que o Gerson fazia
para o coletivo do Flamengo funcionar. O que o Gerson fazia é uma coisa muito específica. E acho que ele é um jogador tão inteligente em campo que é difícil você repor no mercado. O Saúl pode preencher essas funções do meio campo, ele é um jogador que consegue até jogar um pouquinho mais recuado se for necessário, um pouquinho mais ofensivo, embora ele não seja esse 10 clássico. Acho que ele foi destaque até a temporada de 21 por ali, depois ele perde um pouco de espaço, cai um pouco de produção. Emprestado, né? E eu imagino que ele vê no Flamengo essa possibilidade de reacender como um pilar da equipe, né? Como um jogador importante da equipe. É uma contratação interessante. Nesse momento eu acho que o Gerson está ainda um pouquinho acima dele, mas pode ser que ele encaixe muito bem, conhece muito bem o treinador, como ele bem falou, e possa se desenvolver num nível que torne o coletivo dele, né, jogando no mesmo nível, com o mesmo impacto que o Gerson causava para o coletivo. O que você imagina do Saúl? Chega para jogar, para começar e ser titular, Grafar, ou vai ter que sentar um pouquinho e esperar? Vai depender muito da adaptação dele, né? Conhecimento do dia a dia, né? Eu falo sempre do quarto e domingo no Brasil, né? A logística do Brasil é diferente do que ele está acostumado na Europa, que tem uma semana toda de treinamento, de preparação. Mas assim, eu tô com a Jéssica, ele não está no mesmo nível que o Gerson sai, até porque é difícil você trazer um jogador com as mesmas características, né? A gente fala muito dos clubes que estão perdendo jogadores e trazendo jogadores, é difícil você encontrar. Acho que ele vai conseguir se encaixar, vai conseguir jogar. Eu acho que ele e o Emerson Royal, eles chegam para tentarem um recomeço, né? Porque as últimas temporadas os dois jogadores não são das melhores, do que já atuaram em um nível melhor, mas chegam num grande clube com a grande oportunidade, num elenco já qualificado, que já tem um padrão de jogo definido. E quando você chega numa equipe dessa maneira, desse porte do Flamengo, é mais fácil a adaptação. Vai depender muito dos atletas. Acho que no caso do Saúl e do Emerson, acho que eles chegam para um recomeço assim, em um grande clube, numa grande oportunidade. Assim também imagino que seja o Emerson Royal, né? Porque ele oscilou muito, um bom momento no Betis. No Betis ele realmente jogou muita bola. No Tottenham alternou, né? A torcida pegava um pouco no pé do Emerson Royal durante a passagem. Ainda assim fez mais de 100 jogos com a camisa do Tottenham, acabou indo para o Milan. E nessa temporada no Milan também não foi o titular, era reserva na maioria das partidas. No total fez 26 jogos só na temporada, que é um número razoável para baixo, né? Então também, apesar de jovem, vem tentar aqui no Flamengo voltar ao seu melhor nível, ganhar confiança e poder ser um bom substituto para o Wesley. Sim, eu acho que o Flamengo olhou bem, mais uma vez, olhou muito bem para o mercado. Assim, tem muitas vezes o pessoal acha que o jogador a ser contratado, que o scout tem que achar aquele jogador que está em ascensão, barato em ascensão para trazer para o clube. Esse não vai achar, não vai trazer para o Brasil. Esse aí vai jogar na Europa. Exato. Vai continuar por lá. E ascensão e jovem não vai vir jogar no futebol brasileiro. O scouting também tem que encontrar esse jogador que se sabe que ele é muito saudável, que tem força física, que tem características interessantes para o que o time quer e que talvez naquele momento da carreira dele, ele está passando por uma necessidade de se reencontrar, mas que está muito bem fisicamente para alcançar de novo aquele nível técnico que ele já mostrou. Eu acho que é o caso do Emerson Royal. E é jovem, né? O Emerson Royal tem 26 anos, sim. Então está teoricamente no auge da carreira do jogador profissional, que é de 26 a 30 ali mais ou menos. Então, assim, dependendo da parte física, ele sempre foi muito bom fisicamente. Ele sempre forte, né? Muito avantajado, tem muita marcação firme. E ele chega bem ao ataque, ele é um cara que sabe, chega bem na linha de fundo, no setor ofensivo, ele dá opção, ele tem uma certa dificuldade na parte defensiva, que é normal, um lateral, dificilmente você encontra um lateral perfeito na fase ofensiva e na fase defensiva. Ele vai chegar numa equipe que tem a bola, por muito tempo o Flamengo se defende ficando com a bola, acho que isso facilita a adaptação dele. Eu acho que não vai ter grandes problemas de adaptação não, mas é aquele negócio. Depende muito dele, da vontade dele para ter um recomeço aqui, poder substituir a altura o Wesley que tá saindo pro Roma. Agora, a contratação que eu estou mais curioso para ver jogar no Flamengo é o Samuel Lino, né? Porque esse é um que eu acho que vem que pode fazer diferença. Saúl e Emerson Royal são jogadores bons ali que vão, né, jogar e compor o elenco e serem
titulares, provavelmente, mas quem pode fazer diferença é o Samuel Lino. A temporada 2024-2025 dele foi um pouco abaixo da 23-24, que foi muito boa, muito boa. Ele era um dos principais jogadores do Atlético de Madrid na temporada 23-24, caiu um pouco na 24-25, mas ainda assim é um jogador valorizado, chega, né, destro, joga pela esquerda, destro, um ala, mas que tem drible, que tem boa chegada, bom acabamento, né, na parte final ali do campo. E acho que pode ajudar muito numa posição que o Flamengo está precisando, né? Porque os jogadores dessa posição do Flamengo ali, que jogam do lado esquerdo, não estão vivendo assim um grande momento, né? Michael, Cebolinha e Bruno Henrique. Eu acho que essa vaga está aberta no time titular do Flamengo. Tem uma disputa ali acontecendo e ninguém está conseguindo agarrar essa vaga. O Bruno Henrique muitas vezes está sendo escalado às vezes, como centroavante, né? Dependendo se o Gonzalo joga, dependendo do Pedro, enfim. Então o ataque ele não está bem estabilizado. Tudo bem que os treinadores hoje eles dizem que eles não têm mais os 11 titulares, né? Eles gostam de revezar a equipe e mudar. Mas o Samuel Lino, eu tô contigo, assim, acho que ele chega já para ser titular, ele é um jogador que ele é intenso, ele é um jogador de intensidade, de velocidade, de tomada de decisão rápida. Eu vejo ele assumindo uma posição no Flamengo que hoje tem uma lacuna ali, né? Então, embora tenham jogadores para atuar nessa posição, então acho que chega para ajudar bastante. E também numa boa idade, né? 25 anos. Olha, a notícia ruim para o Flamengo é que o Bruno Henrique virou réu, né? No caso das apostas esportivas, né? O juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirmou na decisão que a denúncia do Ministério Público tem elementos robustos contra o atacante. Só para lembrar, ele no ato, né, recebeu um cartão no jogo contra o Santos e o ato beneficiou o irmão, outros apostadores que fizeram palpites de cartão amarelo do atacante, né? Então o Bruno Henrique agora se torna réu e vai ter que se defender na justiça, certo? E tem uma nota, né? A defesa do Bruno Henrique publicou uma nota que diz o seguinte, olha: o Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo ministro. Flamengo, acho que vai ser a rodada dos mandantes, com algumas exceções. Então, já que você teve esse palpite, vamos direto com informações do Flamengo. Mercado super agitado, jogador apresentado, jogador anunciado, jogador saindo. Tudo isso é assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Segunda-feira de novidades, apresentações aqui no Ninho do Urubu. Por exemplo, o Saul recebeu a camisa 8, vestiu e agora foi apresentado como novo reforço, 3 temporadas aí pela frente, vai ficar no Flamengo. Falou um pouquinho sobre o seu contato com torcida. Felipe Luiz, que era seu companheiro no Atlético de Madrid, agora ser o seu treinador, a expectativa, nível da Liga Brasileira, então ele falou bastante. La relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no por otra cosa. Entonces me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días, con lo que he visto desde fuera, y por eso estoy aquí, a pesar de haber tenido muchas otras ofertas de Europa, económicamente incluso mucho mejores. Decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. O Flamengo também encaminhou muito a contratação de Samuel Lino, também estava no Atlético de Madrid, enfim, participou lá de boas temporadas. O atacante, que já passou inclusive pela base do Flamengo, vai custar 22 milhões de euros ao clube rubro-negro, em 3 parcelas, uma dada neste ano, as 2 próximas em 2026. Ainda tem a possibilidade de bônus por metas. Ele deve chegar semana que vem ao Brasil e aí sim
realizar exames médicos e assinar o contrato, que é o que falta, e falta isso também para Emerson Royal. Chega neste sábado pela manhã no Rio de Janeiro, exames, assinar contrato e aí vai ser apresentada a torcida junto com o Saúl antes do jogo contra o Atlético Mineiro lá no domingo à noite, 8h30 no Maracanã. Além disso, o Flamengo segue muito forte aí no mercado. Carrascal, 12 milhões de euros em 2 parcelas ao Dínamo de Moscou. Então o clube vai fazer isso, essa contratação já está bem acertada, mas espera a liberação lá do jogador colombiano para que ele viaje ao Brasil. Por outro lado, o Wesley já não treinou hoje no Ninho do Urubu, se despediu dos companheiros, está liberado para viajar. 25 milhões de euros, vai para Roma com possibilidade de mais 5 em caso de bônus. Bom, é isso. O mercado movimentado, mas o que agitou o Flamengo neste começo de noite foi essa informação que está no nosso site espn.com.br. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tornou réus nesta sexta o atacante Bruno Henrique e seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior por fraude em apostas esportivas. Então, a decisão tomada pelo Fernando Brandini Barbagallo, da 7ª Vara Criminal do DF, acolhendo denúncia apresentada pelo MP do Distrito Federal. Com isso, tanto o jogador quanto seu irmão devem ir a julgamento pelo crime. Data ainda não está marcada, a gente lembra, ele é acusado de agir deliberadamente para receber um cartão num jogo contra o Santos e teria ali avisado que isso aconteceria. Bruno Henrique e seu irmão podem recorrer, eles podem questionar a abertura da ação penal e o Ministério Público contestar a rejeição da denúncia de estelionato. Vamos aguardar. Já faz tempo que essa história está rolando, mas agora é um passo a mais. Um problema que surge para o Flamengo muito sério. Todo dia surge um problema no Flamengo, né? Pequeno ou grande, sempre um problema. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, não é, Edu? Porque ele já estava sendo investigado. É uma investigação que, obviamente, requer tempo, né? Para as minúcias elas serem realmente verificadas. E isso já tem mais de 2 meses, né? Que surgiu a notícia, então era natural que o Bruno Henrique se tornasse réu. Isso significa que ele está condenado? Não. Ele tem direito à defesa, obviamente a defesa dele vai montar aí o seu argumento, né, para inocentar o Bruno Henrique. Tem provas, né, as provas já foram inclusive publicizadas e a gente já teve a oportunidade de ver alguns diálogos e isso logicamente vai ser levado adiante. A questão é também a questão esportiva. A gente está falando da questão civil, né, a questão criminal, mas tem a questão esportiva também, de até que ponto, né, as entidades esportivas vão interferir nesse caso. E como o Flamengo vai lidar com isso, né? O Flamengo já prestou apoio ao jogador, suporte jurídico. Ele, obviamente, também já nesse período, né, montando o seu argumento de defesa, mas respinga um pouco no campo, né? A gente lembra que no dia em que aconteceu a denúncia, acho que 2 dias depois ele entrou em campo, né, pelo Flamengo. Ele, inclusive, foi escalado pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz falou sobre isso, mas, obviamente, também tem um impacto psicológico, né, num jogador que vive essa indefinição com relação a essa situação. Até no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, ele falou que era bom estar lá, meio distante dos problemas daqui do Brasil, uma clara alusão a essa questão. Bom, num dia em que o torcedor rubro-negro estava satisfeito com o mercado, né? Vendo o trabalho do Boto frutificar, a confirmação do Samuel Lino e a apresentação do Saúl. 2 boas contratações, coincidentemente 2 jogadores do Atlético de Madrid. Sim, falando sobre o Saúl, que a gente está vendo aqui no telão, é um jogador que vai, logicamente, ele chega talvez com um pouco mais de vantagem em relação a alguns que estavam no elenco na disputa por uma posição no meio-campo, porque chega numa posição em que o Gerson deixa aberta, né? E a gente viu na ausência do Gerson, a tentativa do Felipe Luiz em montar um esquema com o Pulgar e o Jorginho, com a Arrascaeta à frente, 2 pontas, né? De um lado o Luiz Araújo, ou o Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. O Pedro foi titular no último jogo, mas tem o Plata jogando também como falso 9. Eu acho que o Saúl entra para tentar aí fazer esse meio-campo num tripé que pode funcionar muito bem. No mesmo nível do Gerson? Eu acho que são jogadores
jogadores com características diferentes. Mas o Saúl, logicamente, foi testado no futebol europeu e aprovado, né, durante muito tempo no Atlético de Madrid. Não vivia uma boa fase, é verdade, né, nas últimas temporadas, mas é um jogador de muita qualidade. Agora é uma questão, Edu... É de mais pegada, né? É um cara... talvez com mais poder de marcação, porque viveu isso, né? Foi forjado no Atlético de Madrid, realmente que tinha uma força física, mas que também não abria mão da técnica, né? De ser um time com uma bola também muito eficiente. A questão, Edu, é ter paciência com o jogador que vai viver pela primeira vez o futebol brasileiro, né? Porque os jogadores que o Flamengo contratou, a maioria deles, né? Exceção do Jorginho, mas o Jorginho conhece o Brasil, né? Os jogadores que vieram da Europa pro Flamengo já viveram futebol brasileiro antes, então conhecem calendário, gramados irregulares, viagens longas, né, arbitragem. Eu acho que tudo isso ele tem que colocar na conta também para uma adaptação. Se ele conseguir fazer isso rapidamente, conseguir esse progresso de uma maneira rápida, e eu acho que vai precisar, inclusive, até porque o Flamengo tem 3 competições, vai ser um jogador que vai ser fundamental, inclusive, eu diria, nessa engrenagem do Flamengo ainda nessa temporada. Rapidinho, e o Lino? O Lino passou nas categorias de base do Flamengo, inclusive. Sim, o Lino, lateral esquerdo, meia e ponta, né? O lado esquerdo ele domina muito bem. Eu acho que é um bom reforço, mas é um indicativo de que, será que o Flamengo vai também fazer movimentos de saída? Tem muito jogador ali pelo lado esquerdo, né? Mas eu acho que é um jogador fundamental, importante para o funcionamento de várias versões do Flamengo, com 3 zagueiros jogando de ala, uma linha de 4... talvez jogando de lateral, fez pouco isso, mas sabe fazer também no 4-3-3 jogando como ponta. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo fica bem abastecido com um jogador como o Samuel Lino. E aí a gente lembra Michael, Cebolinha, que fala-se de um interesse do Grêmio. Vamos ver como vai ficar esse time do Flamengo, de qualquer forma, ganhando uma cara do Felipe Luiz, né? No Flamengo, vive dias tranquilos depois da crise e depois de vencer o Bragantino, o rubro-negro se prepara para a jornada dupla contra o Atlético Mineiro, o primeiro pelo Brasileirão, na quarta-feira pela Copa do Brasil. E tem pacotão de reforços. Não, o Flamengo agora tá sem dinheiro, porque o estádio, não sei o quê. Numa tacada só é Saúl, Lino. Tá trazendo, os caras vão gastar uma grana. Royal para resolver o problema do time. Essa é a situação do Flamengo e do Palmeiras, os espanhóis do futebol brasileiro, e assim será por muito tempo. Sem mais delongas, classificação do campeonato depois de mais uma rodada. O Cruzeiro, ele mesmo, é o líder, 34 pontos, mas porém com 16 jogos. Flamengo, vice-líder, com 15 jogos, 33 pontos. Palmeiras com 14 jogos, tem 29, então esse trio aí tá na disputa. Tô surpreso com o fato de o Palmeiras e Flamengo tá lá, massa. Não esperava, juro, cara. Juro que eu achava Cuidado com o Atlético de Madrid. Juro que eu achava que ia ter outra coisa. Que não ia ter. Esse ano não ia ser. Cuidado com o Atlético de Madrid, tá ali. Faz 39 anos que é assim. O Atlético de Madrid tá ali, cuidado. Vamos lembrar de novo que o Flamengo não disputa a ponta do brasileiro há 4 anos. Fica nervoso quando eu falo isso, mas é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Simplesmente é uma ilusão. O Flamengo não disputa o título dos pontos corridos há 4 anos. Esse ano parece. Do ano beliscou a Copa do Brasil. O Palmeiras não beliscou nada no ano passado. Eu tô de canarinho pistola hoje, cuidado, hein? O Palmeiras não ganha. O Real Madrid às vezes não ganha também. O Barcelona que não ganha. É verdade. Mas o fato é que... que diria porte de fora, né? Eu fico bege ao ver Flamengo e Palmeiras lá. Muito inesperado, realmente. Mirassol é safo também, viu? Aí, tá vendo? Olho na tela. Sim. E aí, Flamengo e Galo. 2-0 Flamengo. Quem? Flamengo. 1-0 Malvadão. Putz, mano. O Galo não dá, não. 2-1 Galo. Flamengo. Eu vou Tirone, 2-0 Flamengo. Então tá aí. E o Flamengo, hein? Não, porque não vai contratar, porque o estádio... fala com ele aí. Porque só tá contratando jogador mais veterano. Essa bucha é com o Zé empate. Não sei o quê. Só numa pegada só. Emerson Royal, Saúl e o Lino. Só nessa brincadeira aí vai gastar o quê? 200 milhões? Vai. A contratação... Então, são contratações de estilos bem diferentes, né? O Flamengo tá trocando de pele... Durante a temporada não é simples, é um processo que não é comum, né? O Flamengo está
tá trocando praticamente de time. Vamos lá, troca Wesley por Emerson Royal. Né? Vende o Emerson por uma bala. Tem uma tela comparativa entre os dois. Até enquanto você fala, a gente coloca na tela. A gente está lidando de um jogador com muita experiência, com carreira internacional, mas que não está vivendo seu melhor momento em relação a um cara que está no auge, voando, né? Mas acho que é uma boa reposição, né? Diante da escassez de laterais. Mas é 9 milhões para uma reposição, né? O Saul, que foi apresentado há pouco, deixou de ser vegano, já mudou os hábitos. O Saul não joga desde maio, já passou dos 30, acho que aos poucos ele vai ser preparado. Mas é assim, não dá para imaginar que ele seja, embora vista camisa 8, e embora seja canhoto, o substituto do Gerson para todas as funções que o Gerson fazia, mas foi contratado para tal. O Lino já é uma outra situação. O Lino me parece... E acho que o torcedor do Flamengo não entende. O torcedor do Flamengo comemora o fato do time ter grana para gastar 25 milhões numa incerteza. 25 milhões de euros num jogador, sim, interessante. Que é o Lino. Que joga nos dois lados do ataque. Que até passou pela base do Flamengo rapidamente. Mas que não é um jogador indiscutível, né? Eu acho... completamente fora de proporção o investimento no Lino. E arriscado. Sendo que é uma posição que o Flamengo tem vários jogadores, né? E é curioso, né? Porque ele vem a principal função dele, atacante destro que joga do lado esquerdo, tipo o Cebolinha. O Flamengo pagou 14 milhões de euros no Cebolinha e à época era o mesmo argumento. Tem dinheiro, então faz o que quiser com o dinheiro. Depende. Valeu a pena botar 14 milhões no Cebolinha? Mas quando o cara não tem a grana, não vale? Então beleza, então tá bom. Então do Corinthians, não são comparações com o Corinthians ou com o São Paulo. Vai com quem, então? É com o próprio Flamengo, vale a pena, ou com o Palmeiras. Nós estamos falando do Vitor Roque. Toda vez que a gente tem aqui um jogo, o Vitor Roque, 25 milhões, jogador mais caro da história do Palmeiras. 25 milhões. Vai chegar o Lino, no meio do Arrascaeta, Bruno Henrique e tal, vai ter o o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele vale esse dinheiro? Vale a pena investir num jogador com essa grana? Ele vale 25 milhões de euros? Ele não vale. O Flamengo faz o que quiser com o dinheiro dele. Mas aí que tá. Nós já vimos, hoje os protagonistas, os espanhóis, são Palmeiras e Flamengo. Já tivemos há pouco tempo outros protagonistas que muitas vezes quebraram a cara nesse momento de fartura. Então vamos lá. O São Paulo tricampeão brasileiro, que é o modelo mais Palmeiras que tem. Agora é diferente, porque o Palmeiras foi às compras completamente. Quando o São Paulo começa a investir em jogador de uma forma diferente, trazer Adriano e tal, ele passa a ganhar menos. Ele passa a gastar mais e ganhar menos campeonatos. Isso pode acontecer com o Palmeiras. Aliás, é a pressão em cima do Abel. O Corinthians, né, campeão do mundo lá, a maior contratação da história do Corinthians, Alexandre Pato. Valia a pena pagar tudo aquilo pelo Alexandre Pato? 15 de euros na época. 2013, o Corinthians podia. Claro que podia. Na época podia. É essa discussão que eu faço. Não é quem tem mais dinheiro, não é uma competição de quem tem mais dinheiro, é quem investe melhor o seu dinheiro em relação ao custo que o jogador tem, ao potencial que o jogador tem, às carências do elenco. Agora, se o cara quiser fazer com o dinheiro o que quiser, pode fazer o que quiser. O Flamengo pode fazer o que quiser com o dinheiro dele, né? Eu acho que 25 milhões de euros no Lino, sinceramente, eu acho uma loucura. Mas, como o dinheiro é do Flamengo, ele faz o que quiser. Mas o Flamengo muda de patamar com essa troca? Olha, só um parênteses, ninguém conhece. Você acha que algum rubro-negro viu o cara jogar? Não. Você viu? Não. Você viu? Não lembro. Você viu? Não, é porque tá perdendo dois caras grandes, é o Gerson e o Wesley, são dois caras importantes pra chegada dessa turma aí. Vamos comparar, na contratação do Cebolinha, todo mundo tinha visto, ele tinha sido um dos melhores jogadores brasileiros na Copa América, tinha vencido a Copa América e tal. O Vitor Roque, todo mundo tinha visto, o Palmeiras queria... E eu não acho que vale 25 milhões o Vitor Roque. Nunca achei e nunca vai valer. Bom, o vídeo é isso aí e você vê que as contratações do Flamengo tá agradando muito a torcida flamenguista e todo o noticiário esportivo. Mas esse Arnaldo, ele é um ele é corintiano, ele é o quê? É palmeirense? O que ele é? Eu sei que ele torce para algum time paulista. E ele vem dizendo, tanto como aqui no G4, como lá no All Sport, o posse de bola, ele vem sempre falando que o Flamengo não tinha dinheiro, isso e aquilo, blá blá blá.
E agora o Flamengo vai lá e contrata Samuel Lino, Emerson Royal, Saul, o Carrascal já tá engatilhado. E tem o Lucas Beltrán, que é da Fiorentina, argentino, que também já tá sondando, vai ser 5. E o Flamengo não tem dinheiro. Aí ele vem agora comentar, dizer que o Flamengo é o dinheiro dele, gasta como ele quiser, mas que o Samuel Lino não é tudo isso. Pô, o scout do Arnaldo é melhor do que o scout do Flamengo? E aí, o que você diz? Dor de cotovelo, o Flamengo é monstro e tá em outro patamar ainda mais. Outro patamar, como BH disse, né? Cara, e BH, meu Deus, todo mundo já sabia, já era esperado isso. Por isso que tá trazendo o Samuel Lino pra jogar ali na ponta esquerda aberta, porque já tem Michael e o Cebolinha. E ali pode jogar também o Luiz Araújo. Mas assim, entre o Cebolinha e o Michael, desses dois tem que sair, os dois em si, porque não tá produzindo nada. Aí agora vamos esperar o julgamento do BH, porque ali tem muitos, mas talvez vai ter pouco. Essa é a verdade. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho de notificações para receber nosso material. Chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal, a fortalecê-lo. E eu fico grato. Compartilha, comenta. Vamos ser recíprocos. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.